Gabigol e Arrascaeta. Calma aí, deixa eu fechar aqui o do Bruno Henrique. Gabigol e Arrascaeta. Esse aqui é do dificuldade de mercado. Gabigol e Arrascaeta. Vamos lá, parará. Gabigol e Arrascaeta desfalcam o Flamengo pelo 4º treino consecutivo. O Flamengo treinou na manhã desse domingo no Ninho do Urubu e novamente não contou com a presença de Gabigol e Arrascaeta no campo de jogo. Enquanto o centroavante realiza trabalhos de reequilíbrio muscular na academia, o Uruguai está entregue aos cuidados do departamento médico, com um incômodo no pubis. A dupla ainda não foi a campo desde que o rubro-negro retornou às atividades na última quinta-feira. Os dois estão sendo preparados para a final do Campeonato Carioca. Embora Gabigol não preocupe, o camisa 10 realiza trabalho para ficar 100% fisicamente, visto que o jogador do Flamengo é o que tem maior minutagem em 2023. Outros lesionados também ficam fora. Além de Arrascaeta e Gabigol, outros 3 atletas não participaram da atividade de domingo. Mateuzinho, Pablo e Eric Pulgar estão entregues ao departamento médico rubro-negro, por isso ficarão de fora. O trabalho de recuperação e fisiologia é feito na academia do clube. Bruno Henrique ainda se recupera de grava, Parará Pão Doce. Fechou. É isso aí. Bruno Henrique e Arrascaeta preocupa ou não, Rafa? Eu acho que assim, essa parada pro Arrascaeta não, pro Gabigol é justamente para tentar recuperar ele de alguma forma, porque dá a impressão que ele não está bem fisicamente. O Arrascaeta, essas dores no pubis. Eu acho que os dois, independente, para mim, os dois não são preocupação. Mas eu acho que passam a ser uma preocupação física. O Arrascaeta, fisicamente mal, a gente já viu qual é o Arrascaeta. É o Arrascaeta da Supercopa, é o Arrascaeta no Mundial, é o Arrascaeta contra o Independente Del Valle. E o Gabigol não vem bem. Eu acho que a preocupação da presença deles não existe. Mas eu acho que o estado em que eles vão estar nessa partida é que é o complicador, né? Bigode, eu separo a situação dos dois, tá? Para mim, a situação do Arrascaeta é bem diferente da do Gabigol. O Arrascaeta tem uma contusão crônica, podemos dizer assim, que vem se arrastando desde o ano passado, que tem feito ele oscilar muito, tem feito muitas vezes ele se arrastar em campo, afetou severamente o futebol do Arrascaeta que a gente conhece, tirando um ou outro lampejo. O ano de 2023 do Arrascaeta é péssimo, é muito ruim, porque ele vem enfrentando essas dores no pubis aí que a gente não sabe quando que o Flamengo vai conseguir resolver. Então, acho que a situação do Arrascaeta é mais preocupante. É lógico, a gente vê todo dia, eu tô vendo que está saindo reportagem todo dia. Aliás, já deve ter até uma pronta para amanhã, que é assim, Gabigol não treina. Aí no dia seguinte, Gabigol não treina pelo 2º dia consecutivo. Gabigol não treina pelo 3º dia consecutivo, e assim, é só você mudar o número ali e vai passando. Mas a do Arrascaeta, eu já até tive a oportunidade de bater esse papo aqui com o Bigode, Arrascaeta, o Flamengo precisa ver qual é a melhor estratégia para curar essa lesão do Arrascaeta. Se para isso o Arrascaeta precisar sair de cena um pouco, precisar ficar fora de alguns jogos, ainda que seja uma final de Carioca, para mim isso tem que acontecer. Não dá para ficar arrastando essa contusão por todo o ano. O Flamengo vai precisar do Arrascaeta 100% na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, que são as competições que realmente importam para a gente, de acordo com o que a gente tem agora. O Mundial já passou. Então, para mim, a saúde física do Arrascaeta tem que ser a prioridade antes mesmo de pensar em resultado. Acho que é o momento de resolver isso aí. O Gabigol nitidamente é uma opção, né? Nitidamente é uma opção. Se houvesse um jogo amanhã, certamente ele jogaria. O Flamengo está tentando fazer um trabalho específico, aí a gente até deu uma lida nisso, né? Questão de equilíbrio muscular, mas é algo que não, como o Bigode falou, não preocupa, vai jogar, mas precisa fazer um aprimoramento físico. Isso aí é uma pena que ele perca esses treinamentos mais específicos, mas o Gabigol preocupa pouco. E quando eu falo que o Arrascaeta me preocupa, eu estou falando muito menos da presença dele no dia, acho que 1º de abril, no primeiro jogo da final, mas o que me preocupa é a situação física dele. Isso sim me preocupa, quando fala nisso, me preocupa muito. Porque para ter o Arrascaeta dessa maneira que ele está jogando, é melhor não ter. Você deixa de ter o Arrascaeta, você deixa de ter o grande trunfo
que é você ter um craque que volta e meia tá decidindo um jogo para você. Ele tá muito abaixo, muito abaixo. Então, o Arrascaeta me preocupa muito nesse sentido, Bigode, de como ele vai jogar. Não necessariamente se ele vai jogar, mas em que estado físico ele vai se apresentar. Ele até vinha bem, né, cara? Nesses últimos jogos aí ele jogou bem. E isso aí até deu um levante no Flamengo. Mas, cara, eu entendo você quando você fala essa questão da final. O problema é que essa final ela pode ser um divisor de águas, cara. Essa final, eu fiz um comentário lá no Twitter. Teve a entrevista com o Márcio Braga. Márcio Braga é foda. Com o Marcos Braz. Cara, cá entre nós também vai fazer uma entrevista daquele estado, viado. Tu viu? Com todo respeito. Pô, não é querer falar nada, não. Porra, o Marcos Braz, ele é o homem forte do futebol, do clube mais poderoso financeiramente da América do Sul, quiçá de alguns outros clubes da Europa. Porra, aí tu vai dar uma entrevista de camisa polo toda puxada, com a cara de quem acabou de acordar. Sério, com todo respeito, se ele tá vindo na minha direção, sou repórter, não conheço ele, eu penso que é um cara que vai acabar, que vai agora na padaria comprar derby, viado. E 200 gramas de mortadela. Pra mim é isso. Pô, o cara vai dar uma entrevista com a camisa polo toda fodida, assim, ó. Não, vai pra porra, irmão. Vai pra porra. Se eu sou um cara do Bayern de Munique e vou lá, vamos fechar uma negociação com o Flamengo. E quando vai ver, eu vi um Marcos Braz com a cara de cachaceiro, com a cara de porra, de alcoólatra. Não dá, irmão. Só faltava barba por fazer. Pelo amor de Deus. Enfim, ele falou e a pergunta, sabe por que acontece? Eu até botei isso no Twitter, o Arthur, não, mas ele não vai falar, mas eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer é o seguinte, a pergunta foi bem clara. Se o Flamengo cair na final da Libertadores, não vencer... Pera, vamos lá de novo. Se o Flamengo não vencer a final do Campeonato Carioca, o Vitor Pereira continuará no Flamengo? Ou ele será demitido? E ele simplesmente responde: o Vitor Pereira está trabalhando aí, é técnico do Flamengo até o final. Eu não senti firmeza, sabe qual é, Rafa? Porque tem treinador que às vezes chega... Nenhum. Eu não senti firmeza, porque às vezes o cara fala assim, não, o cara podia muito bem virar e falar assim, ó, gente, vocês estão falando besteira. O Vitor Pereira, o projeto vai continuar até o final do ano com o Vitor Pereira. Ele pode mentir, mas ele te dá 50%. Ou ele tá falando a verdade e o Vitor Pereira vai continuar, ou ele tá falando mentira. Se o Flamengo perder o Carioca, o Vitor Pereira é cortado, né? É mandado embora. O que ele me passou foi o seguinte, ele não quis se comprometer com a resposta. Sabe qual é? Ele não quis cravar o Vitor Pereira. Isso, para mim, já é indício de uma demissão, caso o título não venha. Por isso que eu tô falando para você, Rafa, que eu acho que esse Campeonato Carioca final é um divisor de águas. Eu reafirmo aqui, dentro da minha opinião, se o Flamengo não ganhar, o Vitor Pereira é demitido no outro dia. O Flamengo não ganha no domingo, o Vitor Pereira é anunciada a demissão do Vitor Pereira na segunda-feira. E aí depois bate com uma outra notícia que a gente vai falar sobre o JJ. Então é bem complicado essa situação de você poupar uma Arrascaeta para ele tratar. A galera falando, o rapaz disse até que, ele tinha que ter operado depois da Libertadores. Da Libertadores não, da Copa do Mundo, ele tinha que ter operado. Mas, irmão, aí ele ficaria fora do Mundial. E aí você ia bater na diretoria mais ainda, entendeu? A verdade é que, assim, se ele precisar de um mês para se tratar, eu acho que talvez ele faça isso depois do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, eu sei que pra gente é a comemoração só na hora mesmo, não é um negócio que se propaga, mas eu acho que esse Campeonato Carioca ele tem um valor maior do que o dos últimos. Infelizmente, por tudo que aconteceu com o Flamengo, entendeu?